Senhor Jesus, quando esteve cá na Terra, quando andou cá na Terra, ele disse uma coisa sobre andar na luz e andar nas trevas, que eu gostaria sobre a qual eu gostaria de falar hoje. Nós podemos pedir ao Senhor Jesus para nos ajudar e abençoar. Senhor Jesus, abençoa-nos agora com a tua luz, com a tua vida, te pedimos, Pai. Amém. Então, o Senhor Jesus diz em João 12, 35, João 12, 35, ele diz lá assim, eu vou ler aqui, disse-lhe Jesus falando, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Então, há algumas coisas aqui que eu gostaria de realçar antes de começar. Tem 3 coisas que às quais nós devemos dar atenção. Ele diz aqui, ele fala de luz, tempo, andar e não andar, fala das trevas, também de ser apanhado por elas, e interessante que ele não fala de sermos apanhados pela luz, mas como muitos pregadores gostariam que isso fosse, porque muita gente diz assim, nós vamos ser apanhados pela luz, e não é bem assim. O Senhor Jesus fala aqui de sermos apanhados pelas trevas. E depois tem outra coisa que é saber para onde ir ou não saber para onde ir. E então, vamos por partes. É só definir aqui algumas coisas, depois vamos falar sobre os assuntos que realmente interessam. Aqui diz assim, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. O que é a luz? A luz, nós sabemos que nós sem luz não vemos nada, não enxergamos nada, não sabemos o que fazer, não sabemos onde mexer, não sabemos, e se estivermos em completas trevas não vamos saber para onde nos dirigimos, para onde vamos, porque luz ilumina o nosso caminho, ilumina o nosso lugar onde nós estamos, e a verdadeira luz chega até a iluminar o nosso passado. E é isto que eu gostaria que nós tivéssemos em mente. A luz ilumina. Agora, o que é esta luz? Porque o Senhor Jesus fala aqui de luz, e é um assunto que se vê muito, principalmente nas epístolas de João. Ele fala muito sobre a luz. A luz, já sabemos que tem como objetivo revelar, mostrar. E quando nós nos transformamos em luz, obviamente, vamos ser transparentes, não vamos estar escondendo alguma coisa da nossa parte. Nós sabemos que o primeiro ato da criação, a primeira coisa que o Senhor fez quando criou o mundo, foi separar as trevas da luz. Separou-as. E então, obviamente que assim que Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que fizeram foi esconder as suas coisas, esconderem-se a eles próprios, como se eles se pudessem esconder de Deus. Na verdade, não é que eles estivessem escondidos de Deus, mas eles sentiam-se escondidos de Deus, não é? Com medo, com isto e com aquilo. Então, andar nas trevas, no fundo, tem a ver conosco, não com Deus, porque Deus vê tudo, até nas mais profundas trevas. Agora, o que acontece é que nós escondemos. Quando nós não andamos na luz, não somos transparentes, não nos entregamos à justiça, não nos entregamos à vida, não nos entregamos àquilo que realmente importa.
Então, andar na luz tem muito a ver com isto, tem a ver com a nossa transparência, com a nossa forma de viver esta vida e a próxima. Então, quem não anda na luz dessa maneira, quem não é transparente, não anda na luz. A outra coisa é que para andarmos na luz é preciso que nós tenhamos luz. Nós não podemos andar numa luz imaginária. Por exemplo, há pessoas que odeiam, cometem adultérios, andam na pornografia e tudo mais, e são completamente, a ele não lhes toca, eles fazem isso às claras. Isso não é andar na luz, não é? Isso é revelar os pecados que as pessoas cometem. Isso é o extremo da inconsciência, da falta de consciência, é o extremo da dureza no coração da pessoa. Então é por isso que hoje nós vemos as pessoas, as lésbicas, a quererem mostrar-se como lésbicas, os assassinos a quererem mostrar-se como assassinos, como pessoas cheias de direitos. Não é que os direitos dos quais eles falam não é direitos não são direitos humanos, são direitos das suas ideias. Eles querem ter as suas ideias e propagar isso pelos outros. E agora a questão é o seguinte: por que que essas pessoas insistem tanto em que os outros aceitem as suas ideias e as suas coisas? É porque eles próprios não as aceitam. Eles próprios imaginam que não são aceitos. Ao não serem aceitos, brigam para serem aceitos, mas no fundo é uma briga interior dentro deles próprios. Mas isso eu não vou entrar nessa questão. Em todo o caso, a luz significa nós termos esta luz que ilumina as coisas da maneira que são, isto é, da maneira que Deus as vê, com os valores que Deus lhes deu desde a criação do mundo. Deus que criou certas coisas para certos fins, com certas finalidades, com certos propósitos. Então tudo isso é visto, nós vemos as nossas ações à luz daquilo que Deus é, à luz daquilo que foi a criação inicialmente, à luz dos valores que eles têm. Pronto. Então não é só a questão de sermos transparentes, mas é sermos transparentes, conseguirmos ver as coisas à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que Deus é, e estando em conformidade com a criação inicial de Deus. Pronto. Mas nós lemos, por exemplo, em João 1, no Evangelho de João, no versículo 4, lemos que diz assim: nele estava a vida, em Jesus estava a vida. Ainda hoje está, né? Claro. Mas diz assim: essa vida era a luz dos homens. Então, eu não vou expandir muito sobre isto, mas eu quero que esta ideia fique. É que a verdadeira luz que entra no homem é vida. A vida abundante que Deus dá vai revelar coisas ao coração do homem, não sobre os outros, mas sobre ele próprio, principalmente. À luz da criação, é a luz da vivência com Deus, a luz de Deus. Quer dizer que nós, convivendo com este Deus, vamos assimilando aquilo que Ele é. Ao assimilarmos aquilo que Ele é, vamos de glória em glória. Isso é o que Paulo diz em Coríntios. Ele diz lá que nós vamos de glória em glória. Em outro lugar ele diz vamos de fé em fé, mas tudo bem. Mas em todo o caso nós vamos
vamos assimilando, vamos nos tornando naquilo que nós vemos de Deus, e a nossa própria natureza, a nossa maneira de ser vai se transformando em conformidade com aquilo que nós vemos. Ora, se esta vida é a luz dos homens, significa que as pessoas que não têm esta vida abundante, que não alcançaram a promessa de Pentecostes, não têm luz. Se tiverem luz, tem aquela luz que é um pouco externa, ou um pouco, como é que não é completa, é parcial. Por exemplo, nós vemos que antes de Pentecostes, Jesus disse a Pedro e aos outros: bem-aventurados sois vós, porque isto foi-vos revelado pelo Espírito Santo. Logo, mas isso não quer dizer que essa revelação seja vida. Não, é uma revelação. Vida é Deus habitar permanentemente em nós, não é? Nós, por exemplo, vemos, por exemplo, na época de Caim e Abel, quando Deus ainda andava junto com as pessoas, não é? Porque nós lemos, salvo só no fim do capítulo 4, creio eu, é que nós lemos que, não, no capítulo 5, é que nós lemos só a partir de uma certa altura que as pessoas começaram a clamar a Deus, quer dizer, a procurá-lo, não é? Porque até ali provavelmente ele era achado. Então nós vemos que, por exemplo, Caim, quando pecou, ele viu logo o seu pecado. Ele diz assim: mas o meu pecado é maior do que aquele que possa ser perdoado. Então como é que ele viu isso? Ele viu porque a luz andava ali, a vida de Deus andava por ali. Então é nesta presença de Deus que nós devemos andar, porque esta presença revela a verdade sobre os factos da nossa vida, sobre o estado do nosso coração. No fundo, revela tudo o que é necessário, não é? Revela o que é bom, revela o que é mau, revela o que... E não só isso, mas revela e atrai, faz com que as pessoas se comecem a assimilar aquilo que é certo. Mas nem sempre isso acontece. Eu já vou andar isso, o que é que significa do andar nas trevas e o andar na luz. Em todo o caso, a outra coisa que eu gostaria muito de realçar é que quando nós olhamos para a nossa vida, somos transparentes, confessamos pecados, limpamos a nossa vida, seja juntamente com pessoas ou separados, mas nós não temos ideias fixas sobre como é que eu devo mostrar o meu pecado. A pessoa é transparente, não tem objeções. Então, não tendo objeções, ela vai fazer o quê? Vai acontecer que o pecado dela morre. A maioria das pessoas luta para exterminar o pecado, não sabendo que a força do pecado são as trevas. Isto é, o pecado mantém a sua força e o seu poder não só na tentação, mas principalmente quando esse pecado não é revelado, não é colocado na luz. Há uma história, né, dos vampiros, não sei se conhecem, mas pronto, não acredito nisso, né, mas podemos usar essa história como uma parábola, onde diz que os vampiros morriam à luz do sol. Quando havia luz, ele morria. Então, o nosso pecado, na verdade, colocado na luz, morre, deixa de ter a sua força. Não estou a dizer que deixa de ter a sua recordação, a lembrança, a recordação, mas deixa de ter força. E é bom que nós saibamos isto, que não é uma luta contra o pecado, mas é uma luta para ficarmos na luz, sermos transparentes na luz. E é isso que extermina o pecado da nossa vida. Se você quiser ser livre do seu pecado, da sua maldade, aquilo que o separa de Deus e das pessoas, então
coloque-se na luz, desembuche, torne-se transparente, peça perdão, seja você próprio a ter essa iniciativa, porque se você se acusar a si próprio, ninguém vai acusá-lo mais. Se eu me julgar, quem é que me vai julgar mais? Eu próprio me julgo, à luz de Deus, claro, não é? Pronto. Agora nós falamos sobre o que é luz. Eu só estou a definir aqui umas coisas para nós depois podermos falar melhor sobre todo este versículo. E diz assim: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Nós já falamos sobre a luz, agora vamos falar sobre este tempo, o pouco de tempo. O que é que significa este pouco de tempo? E é interessante que o Senhor Jesus diz que é pouco. Porquê? Porque a vida passa muito rapidamente. O dia passa muito rapidamente. Os séculos passam rapidamente, ainda que nós pensemos que não. Eu lembro que ainda há pouco tempo atrás eu era uma criança. Mas isto não tem muito a ver com aquilo que o Senhor Jesus está a falar. O Senhor Jesus está a falar aqui, o tempo, é que, por exemplo, tudo tem o seu fim. Número 1. Todas as coisas têm o seu fim. Então vai haver um tempo onde as trevas vão dominar as coisas. E quando essas trevas chegarem, nós devemos ser filhos da luz. Podem chegar nas nossas vidas, no nosso país, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade. Mas quando isso acontecer, nós devemos ser luz, porque isso pode acontecer e provavelmente vai acontecer, porque este mundo não está para brincadeiras. Logo, o que é que significa mais isto do tempo? Significa que todas as coisas têm uma finalidade, quer dizer que Deus nos dá a luz para alcançarmos uma certa finalidade. Nós vivemos na luz, saindo das trevas, obviamente, com a finalidade de nos tornarmos luz. Então, se essa finalidade não for alcançada enquanto nós temos luz, enquanto Deus nos dá luz, estando nós ainda a viver nas trevas, acontecerá que o tempo termina. Quer dizer que nós não alcançamos essa finalidade. Finalidade significa fim. Chegamos ao fim sem haver alcançado o propósito qual que Deus nos mandou alcançar, ou prometeu alcançar. Então, nós não andando na luz, acontece o quê? Acontece que a finalidade, o propósito, aquilo que Deus pretendia, não foi alcançado. Não havendo sido alcançado, o tempo passou. A outra coisa sobre esta questão do tempo é os meios através dos quais nós alcançamos estes propósitos de Deus. Muita gente fala da graça de Deus como um favor imerecido, que nós não merecemos, e é verdade. Eu estou 100% de acordo, mas dizer que a graça é só isso, aí já não estou de acordo. Porque a graça é muito mais do que um favor que nós não merecemos. A graça é um poder ativo. A graça de Deus é a força de Pentecostes. É um poder, é a luz, a própria luz em movimento, em transformação, a própria luz operando, trabalhando, movimentando-se. E então, se esse poder está disponível, está ao nosso alcance, cumprindo certas condições, obviamente, limpar a nossa vida, entrar nessa plenitude de vida, por isso é que Paulo diz lá: arrependei-vos e convertei-vos, para que entrem nessa presença de Deus, para que esses tempos de refrigério da vida de Deus entrem na vossa vida. Tudo tem uma ordem.
Então, se esse poder está ali disponível, mas não foi usado, nós vamos andando no caminho, vamos magoando Deus, vamos desperdiçando o nosso tempo, a nossa oportunidade, e vai acontecer o quê? O tempo vai terminar. Então, a pessoa não andou na luz enquanto a luz estava ali. Logo, o pouco de tempo que tinha terminou. Então isto é o que significa o tempo. Tudo tem o seu fim. Pronto. Obviamente que depois, falando aqui já sobre outras coisas, as trevas significam que nós andamos sem a luz de Deus. Nós lembramos, por exemplo, que o Senhor Jesus falou da luz de João. João tinha a sua luz. Vocês se alegraram, diz lá o Senhor Jesus, com a sua pouca luz. E esta pouca luz tinha a ver muito com a limpeza de vida, ou seja, a preparação do caminho de Deus. Quer dizer que muitas pessoas preparam o caminho de Deus e pensam que estão no caminho. Na verdade, a limpeza da nossa vida, a confissão dos nossos pecados todos antigos pelo nome, a restituição, tudo isso é só um preparo, uma maneira de preparar o nosso caminho para Pentecostes. Não é o único passo, mas é o primeiro. A conversão é um segundo passo, a verdadeira conversão que nós alcançamos em Deus. Mas esta luz é uma pequena luz, é uma pequena parte daquilo que nós devemos apreciar e não só usar em tempo útil. Então, agora vamos falar aqui um pouquinho sobre o andar e não andar. O Senhor Jesus, quando diz aqui andar, Ele quer dizer muitas coisas. Por exemplo, por norma, as pessoas que viveram nas trevas, elas sabem andar nas trevas. Quer dizer que movimentam-se, elas fazem o que querem, fazem o que pensam, às vezes pensam naquilo que fazem, mas tudo isso nas trevas. Quer dizer que elas andam, não é? Elas sabem andar nas trevas. Não quer dizer que elas saibam para onde vão, ou que vão cair, ou que estão à beira do abismo. Não é isso que eu estou dizendo, mas estou a dizer que elas sabem andar. Quer dizer que elas movimentam-se nesse ambiente, debaixo das trevas. Mas o momento que chegar a luz, tudo se torna diferente, distinto. Logo, não sabem andar na luz. Não sabendo andar na luz, não vão querer andar na luz. Muitos assustam-se, não é? Imagine, por exemplo, que você viveu num quarto escuro toda a vida, aprendeu a palpar, aprendeu a mexer aqui, a mexer ali, mas de repente alguém ligou ou a energia acendeu uma luz. Então, quando você vê o que se passa no seu quarto, vê as teias de aranha, as baratas, tudo aquilo que você não via antes, assusta-se. Você não sabia que vivia naquele estado. Porquê? Porque tudo estava escuro. E provavelmente vai culpar quem acendeu a luz. E porquê que a culpa é dele? Se não tivesse acendido a luz, ligado a luz, eu não estaria nesta posição. Eu estaria vivendo como sempre. Mas pronto, a questão aqui é que essas pessoas sabem andar na luz. Sabem andar nas trevas. O momento que vem a luz, não sabem andar. Então é necessário que estas pessoas sejam impulsionadas
comecem do zero, aprendendo a andar na luz, porque é diferente. Andar na luz é muito diferente de andar nas trevas. Por exemplo, eu sei de pessoas cegas que foram curadas por Deus, não é? Em verdadeiro avivamento. Estas pessoas que foram curadas, nós pensamos que é muito fácil para elas, é muito bom, claro que é bom, não é? Enxergar tudo outra vez, ou então enxergar porque nasceram cegos, mas a questão é que assim que a pessoa abre os olhos, ela está num mundo desconhecido, quer dizer, ela não sabe bem como agir. Nós vemos ela apalpa as coisas, começa a ver a coisa que está apalpando, mas ela vai deixar de apalpar as coisas, de apalpar o seu caminho, de andar com... Tudo se torna diferente. Então, é uma adaptação muito complicada. Não é complicada no sentido de ser difícil, mas é complicada, quer dizer que precisa de renovar muita coisa na mente da pessoa. Ela vai precisar de aprender a andar na luz, porque era cego até ali. Então, a pessoa que anda na luz, quando anda com luz, é distinta daquela que anda nas trevas. Os movimentos não são iguais, os medos não são iguais e tudo mais. Só que nós não podemos viver com os medos antigos, né, quando andamos na luz, porque nós enxergamos essas coisas. Então é uma adaptação complicada. As pessoas acham que é muito fácil um cego começar a ver, mas não é tão fácil assim. Tudo na sua vida precisa mudar, precisa ser transformado. Então, tendo isto como uma parábola, como uma imagem, nós vemos que a pessoa que sai das trevas do pecado, assim que entra na luz de Deus, ela tem uma tarefa muito mais difícil, não é difícil, mas muito mais complicada, muito mais constrangedora do que um cego quando começa a ver. E aliás, o cego quando começa a ver, ele até se alegra, mas o problema é que o pecador, quando começa a ver os seus pecados, a sua vida, ele não gosta de ver aquilo que está enxergando, não gosta, simplesmente. E então acontece o quê? Acontece que a pessoa estava acostumada a andar nas trevas, de repente vem para a luz, não sabe andar, ela não anda, estagna. O oposto, o outro lado também é verdade. A pessoa que está acostumada a andar na luz, assim que chegam as trevas, ela também não sabe andar. Ela para, ela estagna. Ela vai buscar a luz de novo. Em vez de começar a andar ou tentar andar, ela ajoelha-se e vai buscar luz. Porque ela não sabe andar, não sabe mais andar nas trevas. Então, a pessoa da luz, sendo apanhada pelas trevas, ela para, não sabe andar. A pessoa das trevas, assim que vê a luz, também não sabe andar na luz, ela para. Nós temos que ter isto em atenção. Então é por isso que o Senhor Jesus diz aqui: a luz ainda está convosco, andai enquanto tendes luz. O mandamento é andar, porque a vida é diferente, tudo se torna diferente. É uma adaptação completamente oposta à anterior. Antes nós escondíamos, agora vamos revelar. Antes nós mentíamos, agora vamos falar a verdade. Não temos medo da verdade. Muitas coisas, há muitas N coisas que precisam mudar na nossa vida, N atitudes, N maneiras de ver as coisas e tudo mais. Então, agora, o que é que acontece quando a pessoa anda nas trevas? A pessoa, quando anda nas trevas, ela sabe andar nas trevas, no fundo, ela não consegue estar parada. Não é por isso que a Bíblia fala diz lá em Isaías 57, no versículo 20, diz assim que
A pessoa que tem um coração ímpio, tem um coração de trevas, ela são como um mar bravo que não se pode aquietar, lança de si lama e lodo, não é? Ela não consegue ficar quieta nas trevas. Ela anda, ela mexe, ela faz isto, faz aquilo. E agora, o que significa andar nas trevas? Significa que a pessoa vai andar por ritual, não é? Quer dizer, por costume. Vai andar nos mesmos caminhos de sempre. Significa que se ela é religiosa, ela vai à igreja. Se ela não é religiosa, ela vai beber. Ou faz as duas coisas ao mesmo tempo, não é? Vai à igreja e bebe também, não é? Por quê? Porque a pessoa anda à toa. Ela não sabe distinguir entre o bem e o mal. Quer dizer, a consciência sabe, mas a nível de vida prática não existe distinção. Eu lembro-me que ainda há dias falei com uma moça que ela é crente, evangélica, e ela estava com uma mesa de cerveja, bebida alcoólicas, tudo ali, e ainda estava a gloriar-se naquilo, numa vida mundana, nas farras, né, nos bailes lá que tem. E a única coisa que eu lhe disse, em amor, eu disse: olha, Deus vai te julgar por causa disso, não te queres arrepender? A resposta dessa pessoa foi: o que é que tem a minha vida a ver consigo? O que é que você está a meter na minha vida? Então, esta pessoa não entendeu a minha intenção, número 1, e não aceitou também, porque ela estava sendo agredida pela consciência dela, da própria consciência, e pensava que eu também estava a agredi-la, porque eu falei de acordo com a consciência dela. Ela assimilou o meu amor e deturpou o meu amor como acusação. E então é isso que acontece muitas vezes. E a pessoa não deixa de ser religiosa andando nas trevas. Aliás, eu acho que muitas pessoas tornam-se ainda mais religiosos, ainda mais fiéis no canto, nos corais, ainda mais fiéis na leitura da Bíblia, nem todos, mas muitos. Por quê? Porque eles precisam de acreditar que estão salvos. Eles precisam de acreditar que têm a favor de Deus. Então, as pessoas criam doutrinas depois, porquê? Porque estão nas trevas. E neste mundo de trevas, eles vão adaptar muitas coisas da Bíblia à sua vida. Eles não vão adaptar a sua vida à Bíblia, não conseguem. Mas vão adaptar, vão transformar palavras de Deus para que se adaptem às suas vidas. Vão criar doutrinas de acordo com o seu gosto. Então, e o mal aqui, é por isso que eu nem sempre estou de acordo em que as pessoas estejam a falar só contra as doutrinas, porque estão a tornar os errados mais sábios, mas podemos dizer que a pessoa tem as doutrinas erradas porque ela não está bem com Deus. Ela não tem luz. Então, ela tem um problema doutrinário, mas o problema principal dela não é doutrinário. O problema principal dessa pessoa é o seu afastamento da luz, a sua falta de vida, que vida é luz. Então, enquanto nós não resolvermos essa questão principal, não vale a pena falarmos da doutrina que está certa ou que está errada. Porque o problema principal reside no facto da pessoa não estar bem com Deus. Estando isto resolvido, nós vamos falando daquilo que é certo e errado. Se nós tivermos essa sabedoria e se nós soubermos o que é certo e errado também. Então,
As pessoas normalmente nas trevas elas são guiadas por rituais, por horários, por costumes, por teimosia, amando aquilo que é mundano. Eles aproximam-se de Deus de forma carnal, com um espírito carnal. Às vezes existem pessoas que se aproximam de Deus com espírito diabólico. Eles acham que se aproximam de Deus. Então, o que é que acontece? Essas pessoas que andam assim nas trevas, elas não são guiadas por Deus, e por isso que a Bíblia fala, elas não conseguem ser guiadas por Deus, e é por isso que a Bíblia fala em Romanos 8, salvo erro, que diz que aqueles que são guiados por Deus, esses são filhos de Deus. Porque existem certas condições para podermos ser guiados por Deus. Por Deus não ilumina qualquer um. Porque, por exemplo, Deus não vai iluminar um caminho torto. Entende? Deus não pode iluminar um caminho que é parecido com aquele que é certo. Deus não vai iluminar um caminho paralelo, um caminho que parece certo aos olhos do homem, mas que no fundo é errado. Por exemplo, as pessoas não estão bem com Deus e querem os benefícios de Deus, quer dizer, os benefícios terrenos, obviamente, não é? Eles na morte, eles fogem da morte, quer dizer, dizem que fogem, mas não conseguem fugir dela. Por exemplo, existem moços que, em vez de afastados de Deus, não buscam uma esposa, eles buscam uma namorada. Entende? As moças também, elas não buscam propriamente um esposo, elas buscam um sustento, buscam um namorado, elas não querem fazer a vontade de Deus, não querem casar com a pessoa que Deus lhes destinou, porque a Bíblia também diz que aquilo que Deus une, se Deus não une, não é uma união. Então, se Deus une, é porque a pessoa está bem com Deus. Então, existem pessoas, às vezes falo com jovens assim, e eles falam de, eu queria tanto um esposo de Deus, um homem de Deus, eu queria tanto uma esposa, ou uma namorada que fosse uma mulher de Deus. Eu diria assim, mas desde quando é que tu deves empolgar-te ou trabalhar para alcançar uma esposa de Deus? A Bíblia diz que quem tem que ser transformado é a própria pessoa. Então, se eu quero um casamento divino, eu não posso estar a procurar uma esposa de Deus somente. Eu tenho que procurar ser um esposo aprovado por Deus. Eu tenho que transformar-me a mim próprio. Então, a pessoa que anda nas trevas, ela deturpa as coisas. E é bom que aquelas pessoas que vêm para a luz não venham com essas ideias, com essas doutrinas, com essas coisas de procurar fora aquilo que só precisa ser transformado por dentro. Então, por exemplo, aqui existem aqueles pais, eu queria tanto ter filhos obedientes, mas pai, e você é obediente a Deus? Você busca ser um pai celestial? Porque é muito fácil querer filhos obedientes. A outra coisa que Deus quer é que você seja um pai celestial. Um pai que vive segundo aquilo que a vida eterna, que a vida abundante dentro de nós consegue promover e fazer.
E os seus filhos não vão só aprender essa vida, mas vão aprender a achar essa vida. Porque você vai buscar essa vida na frente deles, junto com eles, sem obrigação, mas vai buscá-los. Os seus filhos vão atrás. Seguem o exemplo. Então, a luz não vai iluminar um caminho torto, um caminho parecido com o certo, um caminho que parece certo aos olhos do homem. Então esqueça esta questão de dizer eu vou pedir luz a Deus sobre isto, sobre aquilo. Não, você tem que andar nos caminhos de Deus. Deus vai iluminar um caminho que serve os propósitos de Deus, que salva a sua vida e que tenha uma eternidade segura pela frente. Eu posso citar aqui, por exemplo, o exemplo dos Reis Magos. Os 3 Reis Magos. Quando o Senhor Jesus nasceu em Belém, os 3 Reis Magos viram a estrela. A estrela pairava na direção de Israel. Obviamente que eles, estando longe no Oriente, viram sobre Israel e seguiram a estrela para lá. Mas quando entraram em Israel, começaram a seguir as suas cabeças. Foram para onde? Para Jerusalém. Deixaram de ver a estrela. Porque as coisas, quando começam a ser mais detalhadas, quando nós nos aproximamos mais de Israel, no fundo do propósito, nós temos que deixar de ver as coisas à distância, mas começar a ver nos detalhes delas, nos pormenores delas. E muitas pessoas vão seguir as próprias ideias, vão seguir as ideias dos outros, vão seguir isto, e deixam de seguir Deus. Obviamente que quando eles entraram em Israel, foram para a capital, foram para Jerusalém. Israel, Jerusalém. Mas quando entraram ali, deixaram de ver a estrela. Por quê? Porque eles não estavam direcionados para Belém. Então, assim que viraram o rosto para Belém, a estrela apareceu. Agora, as pessoas que se viram para Jerusalém, buscando o Senhor Jesus, viram-se para esta igreja ou para aquela, elas deixam de ver a estrela. E então, o que é que acontece? Acontece que, ao deixar de ver a estrela, elas não perdem a ideia, a fixação de irem para Jerusalém e perguntarem às pessoas erradas, pedirem conselhos às pessoas erradas sobre aquilo que importa. E nós sabemos o que é que aconteceu. Por causa deste erro deles, muitas crianças morreram, perderam algum tempo. Nós não sabemos tudo o que aconteceu naquele tempo por causa deste desvario deles. Mas, em todo o caso, nós não podemos perder a estrela que ilumina nas trevas. O momento que você entrou em Jerusalém e a estrela desapareceu, você tem que parar. Não pode deixar de ver a estrela até o fim da sua caminhada. Não pode. Quando você chegar ao fim, tudo é luz. Você não vai procurar mais a estrela porque você está dentro da estrela. Jesus em nós nele, nós estamos dentro dele. Então nós vamos seguir com ele. Pronto. As pessoas que andam nas trevas não pensam, não acreditam que estão sem luz. Porquê? Porque elas têm os costumes deles, têm a religiosidade deles, têm o tempo deles, que dizem que é tempo com Deus, não é? Mas é quando leem a Bíblia e oram, mas durante o dia depois fazem outras coisas, sei lá, cantam no coral, falam em línguas, fazem não sei o quê, fazem isto aí, pensando que tudo isso é luz. Na verdade estão afastadas de Deus. E quanto mais afastadas, mais elas se obrigam a fazer essas coisas. Porquê? Porque estão nas trevas. Então é preciso ter muito cuidado com estas coisas, dizer que a pessoa é crente, ela converteu-se, ela fez isto, fez aquilo. Não é que nós tenhamos muito a ver com o problema das outras pessoas, mas
o que acontece é que nós vamos atrás de uma ideia, não é questão da pessoa, é a ideia que faz aquela pessoa acreditar naquilo que não é verdade. Eu estou convertida, porquê? Porque levantei a minha mão. Sabe o que é uma pessoa convertida? É uma pessoa transformada. Não é uma pessoa que levantou a mão na igreja e diz que aceitou o Senhor Jesus. Essa pessoa não é convertida. Tal qual Pedro não era convertido antes de Pentecostes. Porque o Senhor Jesus disse, quando tu te converteres. Então chegar ali e seguir o Senhor Jesus durante um tempão, seguir aquilo que é certo, não transforma, não faz a pessoa convertida. Não é? Então nós temos que ter cuidado com esta coisa de começarmos a colocar padrões e colocar certas etiquetas naquilo que nós achamos certo ou errado, porque hoje as coisas estão muito difíceis para os crentes, porque existe uma verdadeira conversão, e quando a pessoa acredita que está convertida, ela não vai buscá-la, não vai buscar esta verdadeira conversão. Quando a pessoa acredita que está perdoada, ela não vai buscar o verdadeiro perdão, porque ela acha que já o tem. Então é preciso saber que estas pessoas que andam nas trevas, elas não ficam paradas, nem religiosamente, nem mundanamente. Elas não ficam paradas. Elas leem a Bíblia, falam, pregam, chegam até a pregar. Que eu acho que a maioria dos pregadores de hoje são falsos. Eu conheço muitos deles, e a maioria deles eu não confio neles sequer. Então, estas pessoas não são sinceras com elas próprias. Porque se for, a pessoa, quando é sincera com ela mesma, à luz das coisas de Deus, ela não consegue andar nas trevas. Ela vai assumir que está errada. Ela vai assumir que não tem vida. E essa sinceridade é uma coisa, a única das coisas que Deus não rejeita. Porque muitas pessoas têm medo de ser sinceros, têm medo de chegar ali e dizer, mas eu não tenho aquilo que a Bíblia promete. Isso é o pior medo de um crente. Mas é um medo que ele precisa enfrentar, ele precisa confrontar-se a ele próprio sobre essa questão. Ele precisa chegar a um ponto de dizer, mas eu não tenho aquilo que Deus prometeu. Ao saber que não tem, vai buscar. Ao buscar, vai chegar a um ponto de achar. Então, não sendo sincera, a pessoa com ela própria, ela não significa que ela vai desistir de um caminho alternativo, porque ela não é sincera, ela vai andar nas trevas. Não vai ficar parada nem religiosamente, nem humanamente, ela vai andar, porque ela não tem outra alternativa. A pessoa nas trevas, ela anda. Ela não fica parada, porque não consegue ficar parada. É como um mar bravo, diz a Bíblia. Então, a outra coisa que a pessoa nas trevas, o que acontece com uma pessoa nas trevas é que quando vem a luz, quando lhe chega a luz, não significa que ela vá gostar daquilo que vê. Não necessariamente. Por exemplo, nós vemos que Pedro, a seguir a Pentecostes, pregou. E as pessoas, muitas delas foram cortadas no seu coração, arrependeram-se, estavam completamente convictas do seu pecado, cortadas, despedaçadas interiormente, e perguntaram o que é que nós devemos fazer. Então Pedro diz, arrependei-vos e convertei-vos. Elas arrependeram-se e converteram-se. Não todas, provavelmente não todas as que estavam cortadas no seu coração, porque nós lemos depois, mais à frente também, aquelas pessoas que apedrejaram Estevão, nós lemos a mesma coisa, e lá elas foram cortadas em seu coração, mas a reação delas foi oposta, porque isso tornou-os mais agressivos, tornou-os ainda pior, porque eles não gostaram de ver aquilo que estavam vendo. Então, a mesma coisa aconteceu
com aqueles que se arrependeram e com aqueles que apedrejaram Estevão. Ambos foram cortados em seus corações. Então, é a tal coisa que eu acabei de dizer. Por exemplo, se eu estiver num quarto escuro, alguém liga a luz, eu vou ver tudo o que se passa lá. Eu vou ver as baratas, vou ver o lixo, vou ver aquilo que nunca tinha visto. Eu não me tinha apercebido disso. Não é? Ratos, sei lá o que é que havia por ali. E então, normalmente, eu vou apedrejar aquela pessoa que ligou a luz, que ligou o interruptor. Eu vou achar que é culpa dela. Ou então, eu vou-me aperceber da verdade, dizer, mas eu sempre vivi aqui, eu não sabia que isto existia, eu não percebia que vivia aqui, estava tão errado assim. Eu vou procurar a maneira de limpar o ambiente, de transformar o ambiente onde eu vivo, de transformar a minha visão sobre as coisas, de amar quem ligou o interruptor, e agradecer a Deus, e agradecer à pessoa, e seguir o exemplo de ligar sempre os interruptores antes de nós fazermos qualquer coisa. Quando eu entrar num ambiente escuro, eu vou procurar luz primeiro. Eu não vou tentar transformar as coisas nas trevas, na escuridão. Então, as pessoas que andam nas trevas, quando chegam à luz, também não significa que elas vão ficar felizes com o facto de estarem erradas, de terem amor por aquilo que Deus detesta, aquilo que Deus odeia, o pecado, o mal. Não vão gostar de saber que Deus é inimiga daquilo que elas amam. Que, por exemplo, eu lembro de um homem que pregador, o grande pregador da palavra, que não sabia que era soberbo. Quer dizer, não é que não sabia, provavelmente ainda não tinha se apercebido disso, ou não tinha ainda não tinha calculado que aquilo era uma coisa que operava contra Deus. Só que ele descobriu que Deus resiste aos soberbos. Então essa pessoa chegou a um ponto de dizer assim: mas eu pensava que era o diabo que estava contra mim, afinal é Deus. Porque Deus resiste aos soberbos. Deus já está ativamente resistindo a uma pessoa que é soberba, pensando mais dela própria. Não é o diabo, é Deus que está em oposição, está se opondo a essa pessoa. Então, normalmente as pessoas não vão gostar de saber disso, que Deus está contra elas. Não é o diabo, é Deus. E uns vão se magoar com o facto, vão dizer, mas porquê que Deus não gosta de mim? Ele tem que gostar de mim, Ele morreu por todos, blá blá blá, essas coisas. Ou então, uns poucos vão dizer assim, mas Deus está certo. Eu vou transformar-me, eu vou mudar. Há uns outros que desistem. Mas se Deus não me aceita assim, eu não presto, não vou fazer nada. Sabe uma coisa? Você pode ser igual a uns quantos outros que se dizem, mas eu vou me transformar. Deus vai me receber. Eu vou tornar-me agradável a Deus. Pelo poder da graça, pela fé. Deus vai me transformar. Então, isto é o que significa a nós andarmos na luz e andarmos nas trevas. Nós precisamos ter o cuidado de sabermos que é preciso aprendermos a andar enquanto temos luz, movimentarmos, porque é distinto, é uma maneira muito diferente de andarmos nas trevas. Tudo se torna novo, as coisas não são mais iguais, a minha maneira de agir não é mais igual, a minha forma de pensar não é mais a mesma, não pode ser mais a mesma. A maneira de
tudo mudou, eu tenho que olhar para as coisas, tenho que pedir luz e tenho que andar em conformidade. Pronto, isto é o que eu queria dizer. Uma última coisa é aquilo que o Senhor Jesus diz assim: não sabe para onde vai. O que é que isto significa, não saber para onde vai? Quando a pessoa está na luz, e o Senhor Jesus nos mostra, não saber para onde vai não significa o fim do caminho somente. Não é para onde vai somente, mas por onde vai. Isto significa o quê? Significa que a pessoa de repente percebe pela luz, não por intuito próprio, mas pela luz que Deus lhe está dando, através daquela vida, que ela não está agindo bem aqui e ali. Então ela começa a ver que eu preciso transformar-me. Então saber para onde ela vai significa saber onde transformar, significa como transformar, não é? Porque não é só saber para onde vai ou por onde vai, mas é saber como chegar lá, através do quê. Então, a pessoa, quando chega na luz, não é propriamente um lugar, mas é uma virtude que nós precisamos alcançar, através do poder de Deus, do poder da graça. Saber para onde irmos significa sabermos o que é que nós precisamos alcançar de Deus para os nossos próprios corações. Significa que eu preciso alcançar a paciência como fruto de uma comunhão com Deus. Não só alcançar a paciência, mas trabalhar nessa atitude juntamente com Deus, andando na luz, sendo transparente. E quem diz isto diz outras coisas. Então saber para onde vai significa sabermos o que nos falta, sabermos onde estamos com Deus e sabermos em que áreas devemos ser transformadas. E esse é saber para onde nós vamos. Nós caminhamos para a perfeição, passo a passo. Nós não vamos querer dar o último passo hoje, mas também, se já demos o primeiro, não vamos querer dar o primeiro passo novamente, mas vamos para o segundo, para o terceiro, e vamos caminhando de glória em glória, de fé em fé. Então isso é o que significa saber para onde vamos. Nós sabemos o que é que estamos fazendo, nós vamos saber que este é o caminho, eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado, e então eu sei como agir, eu sei onde buscar essa transformação, eu sei como manter essa transformação, como me manter transformado, andando com Deus, e Deus em mim e eu nele. Então eu espero que você consiga assimilar estas coisas, assimilar aquilo que Deus é, saber para onde vai, e espero que Deus tenha em si, ou ache em si, aquilo que ele busca na terra, que é uma pessoa cujo coração está em conformidade com aquilo que Deus é e com aquilo que Deus quer. Se isto não acontecer desta maneira, vai acontecer o quê? Se você não der os passos todos, se você não caminhar enquanto Deus lhe vai dando luz, enquanto a vida vai mostrando, revelando, comparando coisa com coisa, comparando atitude com atitude, imaginando o que é certo, na verdade não é imaginando, mas vendo o que é certo através do poder de Deus, e depois comparando com o seu coração, você não vai nunca conseguir assimilar aquilo que Deus é. Você precisa ver Deus. Mas se você não fizer isto, não conseguir dar os passos, não conseguir andar nessa direção, sabendo para onde vai,
acontece o quê? Acontece que as trevas vão apanhá-lo. E quando as trevas o apanharem, você provavelmente vai ficar assim um pouco atarantado durante um tempo, mas vai ter que andar nas trevas, porque você não vai ficar parado. Então tenha este cuidado de andar enquanto tem luz, porque senão as trevas vão apanhá-lo. Não tem outra alternativa. Então, é bem necessário que andemos enquanto temos luz. E que seja assim na sua vida. E Deus o abençoe. Senhor Jesus, te agradecemos. Obrigado por tudo. Obrigado por teu amor. Obrigado pela luz que nos dás, pela vida que é a luz, Senhor. E que nós vamos vivendo aquilo que somos em Ti, aquilo em que nos podemos transformar, através de uma glória infinita, Senhor, que vai crescendo dia para dia. E te agradecemos por esta luz, Senhor, que vai crescendo cada vez mais. Amém. Então, tem outra coisa que eu não mencionei aqui, é que nem sempre Deus vai dar toda a luz que nós necessitamos no momento certo. Lembre-se que a pessoa tem tendência a não aceitar muito bem a luz, porque experimentou, viveu outra vida, isto é, andava bebia do vinho velho, então não vai gostar logo do vinho novo. Então não é de admirar que o dia comece com uma madrugada meia escura e vai crescendo até se fazer sol, não é? Então isto faz parte da saída das trevas. Se você está nas trevas e vier uma luz forte, logo o sol assim derrompante, é óbvio que você não vai gostar, vai ficar cego, vai lhe doer os olhos, vai se assustar. Então é necessário sabermos que nós vamos ter que chegar ao dia, e a hora não espera, os minutos passam, os relógios estão todos a fazer tic-tac, sempre andando, mas tudo começa com uma madrugada, quando se sai das trevas, quando se sai da noite, quando se sai da escuridão, e vamos caminhando de glória em glória, de luz em luz, até que o sol, até que seja completamente luz na nossa vida. Quando nós estivermos nessa luz, podemos andar, caminhar, sendo guiados por aquilo que Deus nos vai revelando. E que seja assim em sua vida. Amém.